Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Sabemos que um dia todos vamos morrer. Isso deixa algumas pessoas apavoradas. Este é o tema do programa Transição, medo da morte. Como encará-lo? E por que temer um acontecimento inevitável nas nossas vidas? Como o Espiritismo nos ajudaria a destemer a morte, vem exatamente no sentido de nos esclarecer, de acender a luz do quarto e nos mostrar o que é que vem e o que é que nos aguarda lá dentro. O medo gerado pelo fenômeno biológico da morte é um dos assuntos que interessa à experiência humana. E nós devemos combater o medo da morte entendendo que somos criaturas imortais. A morte é um processo natural, mas o espírito sobrevive à morte do corpo. Na verdade, a vida encarnada não deixa de ser uma morte para a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, nós desencarnarmos significa retornar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Isso já ameniza muito o temor da morte. O Espiritismo traz-nos essa percepção com muita beleza, porque ele nos mostra, filosoficamente, que nós temos um sentido de vida. E o corpo é uma instância transitória circunstancial, não obstante muito importante. E de que a morte não é a cessação da vida, é a cessação do corpo. Nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. Na verdade, somos espíritos ocupando temporariamente um corpo biológico que se desgasta com o tempo, que sofre influência climática ou sofre influência do meio, etc., e pode adoecer e desencarnar. Desse modo, esse olhar filosófico faz-nos entender de que a gente, entre aspas, entra no corpo e sai do corpo, mas não entra na vida e sai da vida. A gente renasce e morre. E o Espiritismo usa uma palavra muito bela para lidar com a morte, chama-se desencarnação. A ação de sair da carne. Dá-nos, portanto, a compreensão de que esse fenômeno morrer é um fenômeno que traduz ainda um aspecto da vida. De que morte como fim, como término, como exaustão, como finalismo da vida, absolutamente isso não se dá. Esse olhar, portanto, faz-nos experimentar uma vida suave e bela, valorizando o corpo sem se escravizar ao corpo. Sentindo que podemos usar as coisas sem depender das coisas. Essa capacidade de apreensão filosófica nos permite, portanto, dar plenitude à existência e percebermos de que a qualquer tempo e momento, porque a morte não escolhe momento para nos convidar a fazer essa transferência de lugar, essa saída de um campo para o outro, de um estado para o outro, aquele ser dotado dessa filosofia de vida, desse sentido existencial, ele passa a viver a vida como se a vida fosse o seu primeiro dia e fosse o seu último dia de vida. É muito curioso isso. É como se pudéssemos estar iniciando a existência no corpo de um dia e pudéssemos ter somente aquele dia, ou seja, vivermos intensamente a vida. Como se esse valor de ter um corpo, de estarmos no mundo material, fosse um grande presente para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Mas também com a certeza de que podemos ser chamados a qualquer momento, então de que aquele é o dia, pode ser o último dia. Há uma programação prevista, mas ninguém conseguirá ser imortal no corpo. Esse caminho faz-nos entender, portanto, de que somos usufrutuários do corpo e de que viver é um processo tão pleno de que você não pode de modo algum se escravizar às coisas, tampouco ao corpo. Eu vejo, por exemplo, quando vai se fazer os sepultamentos corpóreos, os convites. Convidamos para o sepultamento do senhor Alberto Ribeiro de Almeida. O senhor Alberto Ribeiro de Almeida não vai ser sepultado, vai ser sepultado o seu corpo.
Mas nós estamos tão identificados com o corpo que nós não conseguimos analisar de que é o corpo que vai ser enterrado ou cremado, e não a alma que vai passar por essa experiência. No geral, a nossa tradição faz com que nós sejamos sepultados. As pessoas têm o hábito de cultuar os mortos, né, entre aspas. Nós espíritas não acreditamos na morte, sim na morte do corpo e não na morte do espírito. Hoje em dia a gente ouve muitas pessoas falando que vão ser cremados. E segundo Chico Xavier no Pinga Fogo, ele fala que Emmanuel diz que é necessário pelo menos 72 horas para que haja a cremação, porque nós precisamos do desligamento do nosso espírito com o corpo, e isso leva um tempo. Então não é de imediato. Às vezes a pessoa precisa de mais tempo, algumas semanas, às vezes precisa de meses para poder se desenfaixar do corpo. E esse processo, nos quadros mais graves, demanda, portanto, piedade para com aqueles que estão no processo de falência corpórea e morrem, desencarnam. Por isso o Espírito Emmanuel propõe 72 horas, que é um tempo razoável para que a maioria possa, a esmagadora maioria possa talvez se desenfaixar do corpo físico, que já morreu, mas a alma poder de alguma forma se desonerar desse processo magnético de afinização com o corpo, de apego, e portanto fazer o seu processo de desconexão. Porque mais do que importante se é sepultado ou se é cremado, é a qualidade de vida do espírito, tendo em vista que quanto mais o espírito vive a vida na sua beleza, na sua abundância, na sua graciosidade moral, mais ele ganha títulos de enobrecimento que faz com que ele possa sair do corpo, e quanto maior for a sua evolução, mais concomitantemente com a morte do corpo físico. Esse olhar, dotado através de uma visão espiritual, de uma conduta moral, de uma vida reta no bem, enseja que aquele que detém o seu corpo não esteja preocupado se vai ser cremado, se vai ser sepultado, e esteja assim ocupado com a ideia de transferir os seus órgãos para tantas pessoas que podem se fazer uso dele, valendo-se de uma córnea, quando da falência do corpo, da parada cardiorrespiratória, até 6 horas pode-se tirar a córnea e transferir a alguém que está aguardando numa fila de espera. Existem pessoas que optam por não serem doadores de órgãos de uma forma totalmente equivocada, porque acreditam que isso pode trazer algum sofrimento para ela, alguma dor, ou que pode até, eu já ouvi falar de pessoas que acham que isso pode fazer falta no plano espiritual. Isso é um grande equívoco. A doação de órgãos é um ato de amor, é um ato de caridade, é mais uma oportunidade que nós temos de praticar a caridade. Todos deveriam ser doadores. Eu costumo dizer, se eu pudesse, eu doaria até o meu grito de morte. Eu doaria o grito se ele fosse importante, porque nada disso o espírito leva. E esse olhar filosófico faz com que você transfira todo esse patrimônio que te foi emprestado, e que agora na conta de um inquilino você sai do imóvel que você estava habitando, o corpo, e agora dá os pedaços, às vezes preciosos, para outras vidas que aguardam um rim, aguardam um pulmão, aguardam um coração, aguardam uma córnea, aguardam a pele. Ao invés de ficarmos preocupados com o que vamos morrer, nós estamos ocupados com a vida que nós vamos transferir a tantos outros em função do nosso olhar filosófico de vida. Essa forma abrangente de entender de que nós estamos no corpo, nós não somos do corpo, e de que o corpo não é o espírito é imortal, existe antes do corpo, vivenciou o corpo, e quando sair do corpo pode deixar o corpo para que alguém possa utilizar o que sobrou dele. Algumas pessoas acreditam em vida após a morte, mas ainda têm medo do que esperar no outro lado. Ao morrer, por quem nós seremos recebidos? O Espiritismo, na fala de Allan Kardec, nos assinala com beleza a graciosidade dessa transição de uma faixa de vida para outra faixa igualmente de vida, do corpo e fora do corpo, quando nos fala dos entes queridos que nos aguardam no mundo espiritual.
Com certeza nos aguardará os espíritos, amigos, familiares, conhecidos, simpáticos aos nossos pensamentos, ao nosso comportamento. Alguns dos quais conviveram conosco nesta vida. Estão à semelhança de um aeroporto, nos aguardando para nos acolher do outro lado da viagem. É, portanto, esse olhar que nos estimula a poder perceber que quando fazemos esse avanço na dimensão da vida espiritual, aqueles que são os nossos familiares, aqueles a quem nós nos vinculamos pelas bênçãos da fraternidade, da caridade, do amor, eles nos aguardam. Amigos muito queridos, o nosso anjo guardião nos tutelando, e, portanto, isso nos estimula para fazermos essa incursão no mundo dos espíritos, nos desatrelando da matéria. Porque, efetivamente, morre melhor quem mais exerce o seu desapego. A gente não leva nada que for pertinente à matéria, mas os nossos tesouros da alma seguirão conosco. E na espiritualidade nós continuaremos, daremos continuidade a tudo aquilo que temos vontade de realizar e teremos outras oportunidades. Esse olhar do contínuo da existência nos permite, portanto, fortalecer aquilo que Allan Kardec coloca em O Livro dos Espíritos para melhor exercitarmos o fenômeno da morte, é vivermos uma vida espiritual, valorizarmos os valores morais, o bem, a fraternidade, fazendo um movimento de desprendimento todos os dias e investindo nos valores da alma, que são os únicos tesouros eternos que a ferrugem, a traça e os ladrões não roubam na fala evangélica de Jesus. Se a gente quer saber como é que vai ser depois que a gente morrer, só olha para as coisas que você está semeando na sua vida hoje. A sua vida pós-morte, se a gente pode dizer assim, do corpo físico, ela é idêntica. As suas emoções, os seus sentimentos, os seus anseios, os seus sonhos. E ao avançarmos nessa perspectiva, nós nos sentimos mais encorajados para lidar com o receio da morte, que passa a ser, em algumas circunstâncias, esse portal pelo qual até nós aspiramos de tanta beleza que nos aguarda. É natural que aqueles que não viveram uma vida saudável, que estão demasiadamente apegados, que destruíram este patrimônio, que se vinculam na sensualidade e na materialidade, terão muitas dificuldades de fazer esse voo para a espiritualidade. E muitas vezes experimentarão uma perturbação espiritual pós-morte, que pode se alongar dias, meses, às vezes anos, em função da desconexão das leis cósmicas que devem reger a nossa vida. Por isso, o Espiritismo nos afirma com muita propriedade: viver é o nosso maior patrimônio. Aliás, muitas vezes a fobia de morte, ela revela a nossa resistência em viver. As pessoas que têm muito medo de morrer é porque têm medo de viver, porque o desafio da existência é viver. E esse convite e desafio está posto. E a pessoa, para fugir disso, se refugia no medo de morrer, porque não quer experimentar o medo de viver. O Espiritismo esclarece que a morte é apenas uma mudança de estado. Vamos continuar vivendo como espíritos que somos. A falta de informação é o que nos faz ter medo. Até o próximo programa Transição.